Hoje nós estamos iniciando o capítulo 5 da Epístola a Tiago. Se você quiser já abrir a sua Bíblia, já fique com ela aberta, mas antes vamos fazer aqui apenas uma recapitulação do que já estudamos até aqui. Tiago está repensando as bases do cristianismo, considerando os ensinos de Jesus em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, principalmente, não apenas esse corpo instrutivo de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, mas Tiago, ao que tudo indica, está observando principalmente aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então aqui Tiago está ensinando que o verdadeiro cristianismo é aquele que suporta provas e tentações contra a fé. É justamente nos momentos de provas, de tentações, de perseguições, de enfermidades, de crises, que a fé verdadeira ela é fortalecida, e Tiago argumenta isso no capítulo 1, verso 2 ao verso 18. Também que o verdadeiro cristianismo, ele não é caracterizado por uma falsa religião, uma falsa piedade. O verdadeiro cristianismo, ele tem um sério comprometimento com a palavra de Deus. Ele não apenas se baseia no interesse do ser humano de conhecer a palavra, mas também pelo conhecimento da palavra, de vivenciar a palavra e viver de modo obediente ao Senhor. O pecado no mundo entrou a partir da desobediência, e a restauração da raça eleita, a restauração do povo de Deus se dá pela obediência segundo a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus é quem revela a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, revela a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então o cristão verdadeiramente comprometido com a verdade da palavra do Senhor é aquele que está interessado em obedecer e não apenas em ouvir. Ele vai argumentar isso no capítulo 1, verso 19 até o capítulo 2, verso 26. O terceiro grande argumento de Tiago está no capítulo 3, todo o capítulo 3, onde ele vai dizer que o verdadeiro cristianismo se baseia na sabedoria divina, não em filosofias humanas. Há uma grande responsabilidade em comunicar a palavra de Deus, e nós não podemos nos precipitar nesta responsabilidade por vaidade, por rivalidades, por contendas. E aí Tiago vai demonstrar a responsabilidade de mencionar, de falar, de proclamar o ensino dentro da igreja. Alguns vão ensinar, outros vão ouvir e vão atender. Então, Tiago está tratando um problema dentro da igreja, porque muitos estavam querendo assumir uma responsabilidade para a qual não estavam preparados. Então, ele traz uma advertência aos cristãos de que, como se via, dentro dos grupos dos gregos, aqueles grupos que ficavam discutindo sobre as filosofias, os poetas. Não, quando se trata da igreja, quando se trata do cristianismo, quando se trata da palavra de Deus, o tratamento não pode ser assim. Então ele chama a atenção dos cristãos para o fato de que, em relação à palavra de Deus, em relação à igreja, os moldes, as tradições, os impulsos, as vaidades que se via naquele mundo antigo, não podem servir ao propósito sagrado da palavra de Deus. Então ele chama a atenção para o cuidado da língua, capítulo 3, verso 1 ao verso 18. E aqui nós concluímos o capítulo 4, no nosso último estudo, onde Tiago vai argumentar a favor de que o verdadeiro cristianismo é aquele que se humilha diante de Deus. Aliás, se não houver humildade no nosso coração, se nós não formos ensináveis, se nós não tivermos a motivação correta de nos submeter a Deus, nós não vamos ouvir a palavra de Deus, vamos rivalizar com os nossos irmãos e vamos viver uma falsa religiosidade. Então, este argumento de Tiago, no capítulo 4, ele meio que sustenta tudo aquilo que ele já tinha dito antes. E há uma lógica, os pensamentos, os argumentos de Tiago, eles estão encadeados. E aqui, terminando o capítulo 4, o último estudo foi baseado no verso 8 até o verso 17, Tiago, ele argumentou muitas questões, dentre as quais que é uma tragédia, irmãos que vivem juntos, mas que vivem em discórdia, apelando para que cada um mostrasse as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante conduta aprovada. Você é sábio, você é inteligente, capítulo 3, verso 13,
Então mostre no seu procedimento, mostre no seu comportamento, na maneira como você trata o seu irmão, como você reage às provocações do seu irmão, o seu condigno proceder. Ele diz aí no verso 13, as suas obras. Então, o argumento de Tiago é que é uma tragédia quando os irmãos estão aglomerados, reunidos, eles estão ajuntados, mas eles estão ajuntados para discórdias, sustentando discórdias. E a cura, a restauração, é viver uma fé coerente com obras. Capítulo 2, verso 14, e também capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Só assim, com esta coerência entre fé e obras, os cristãos seriam capazes de superar seus 3 maiores desafios. A carne, capítulo 4, verso 1 ao verso 3. O mundo, que é este sistema pecaminoso, todo organizado para alimentar a cobiça, provocar e alimentar a cobiça do nosso coração para fora dos caminhos do Senhor. E por fim, o diabo, verso 6 ao verso 7. São os 3 maiores desafios que eu e você enfrentamos na jornada da vida cristã. A carne, ou seja, o interesse pessoal, o interesse do nosso coração, a inclinação, o prazer que nós carregamos no pecado, de resistir a essa natureza pecaminosa que nós carregamos, isso se dá pela fé verdadeira, exercitada pelas obras. Aí nós superamos essas inclinações da nossa carne. Mas isso não é suficiente. Nós temos que enfrentar todo um sistema de vida, de sociedade, que concorre com as nossas melhores e mais sagradas intenções na presença do Senhor. Isso faz com que a luta do cristão seja diária, e também o diabo. E ele vai fugir de nós, ou seja, ele vai deixar de exercer eficazmente a sua influência maligna sobre nós, nos caluniando e nos acusando na presença de Deus, quando nós nos sujeitamos ao Senhor. E quando nós nos sujeitamos a Deus, nos revestimos da autoridade do Senhor, e por isso o diabo não tem força sobre nós. Então, se você se afasta da comunhão com o Senhor, você se enfraquece. E enfraquecido, as influências do diabo têm poder sobre a sua vida. Mas à medida que você se aproxima do Senhor e fortalece a sua comunhão com o Senhor, bem como também com seus irmãos na fé, o diabo, ele perde força contra a sua vida. E por isso ele foge. Não é que ele se afasta, ele foge. Não por quem você é, mas por causa do leão da tribo de Judá que está ao seu lado. E é por causa da sua comunhão com o Senhor, é por causa da sua relação de submissão ao Senhor que ele foge. Por quem o Senhor é, e é demonstrado na sua conduta e na sua profissão de fé. E aí, a última parte aqui do capítulo 4, Tiago faz 3 advertências, sérias advertências aos cristãos, e são 3. A primeira exortação que ele faz, na expectativa de que os cristãos atendessem, é uma advertência contra o orgulho. De certa forma, Tiago está fazendo uma aplicação daquilo que ele disse antes. Então, como que nós vamos superar a nossa carne? Como nós vamos superar as tentações, as provocações do mundo? E como nós vamos fazer com que o diabo fuja de perto de nós? A resposta objetiva está no verso 10, o verso anterior aí. Ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Desculpa, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Aí lá no verso 10 ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, primeira questão que o cristão precisa ficar atento é quanto ao orgulho do seu próprio coração. Ele vai argumentar isso no verso 8 ao verso 10. É nos humilhando na presença do Senhor. Segunda advertência é contra a maledicência. Parar de falar mal uns dos outros. Isso é um pecado que está previsto lá, o seu registro, né? O registro de que se trata de pecado, está lá no Decálogo, que é do falso testemunho, maldizer o irmão, falar mal do irmão, caluniar o irmão,
destruir a reputação do irmão. Então, a advertência aqui contra a maledicência. Se o orgulho tem a ver com a nossa vida pessoal, a maledicência tem a ver com a vida comunitária, em relação ao cuidado e o zelo e a proteção que todos nós temos responsabilidade em relação aos nossos irmãos. E aí, versos 13 ao verso 17, Tiago vai argumentar agora, vai trazer uma séria advertência aos cristãos contra a autoconfiança arrogante. É o homem que diz que vai para a cidade tal amanhã, e vai para a cidade tal, e lá ele vai passar um ano, e vai negociar, e vai ter lucro, e assim, ele vive a vida cristã como se Deus não existisse, como se a vontade revelada de Deus, do Senhor, não tivesse o menor valor. Ele não se importa com isso, ele não se interessa com isso. É como se a palavra de Deus fosse apenas um conhecimento exercitado dentro de uma câmara de proteção espiritual que podemos chamar de igreja. Mas fora deste templo, fora do ambiente no qual nós nos reunimos como povo de Deus, muitos cristãos vivem como se Deus não existisse. Não há vida de oração, não há consideração pelos valores da palavra de Deus, não há consideração por quem Deus é e a sua vontade por nós. Não, simplesmente vão dizer, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá nós passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros, como se Deus não existisse. Diante disso, Tiago está dizendo no verso 15, se o Senhor quiser, ao invés disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. É o que nós chamamos de ateísmo prático. São crentes que vivem como se Deus não existisse. E Tiago faz aqui uma séria advertência aos cristãos de hoje, falando contra a autoconfiança arrogante. Ele mesmo diz no verso 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Maligna. Ou seja, tem natureza demoníaca. Tem natureza demoníaca. A carne, o mundo e o diabo são os grandes desafios do cristão. E aí Tiago faz uma conclusão do capítulo 4, mostrando como os cristãos devem lidar com essas questões. E hoje entramos no capítulo 5, que é o último capítulo da epístola, onde ele vai argumentar que o verdadeiro cristianismo é abençoado e é abençoador. E aqui ele já começa a sua conclusão, né? Começa a sua conclusão. Isso parece ser óbvio se nós considerarmos tudo o que ele já disse antes, como o cristão, ele é abençoado por Deus. E abençoado por Deus, ele serve como um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. E basicamente é isso que nós veremos nos próximos estudos, a partir de hoje, capítulo 5, verso 1 ao verso 20. Associado ao assunto do capítulo anterior, onde ele começa o capítulo 4 falando que havia entre os cristãos guerras e contendas dentro da igreja, Tiago faz aqui uma enfática advertência agora contra os ricos, que na sua riqueza se tornaram orgulhosos, maldizentes e alheios à vontade do Senhor em seus empreendimentos pessoais, praticando injustiças e também impiedades. Então, parece não ter nenhuma conexão, mas tem, principalmente no capítulo 4, verso 13, até o verso 6 do capítulo 5. Parece um bloco só de argumentação de Tiago, porque esta arrogância, essa pretensão arrogante, essa jactância, ela está associada, ela está relacionada aqui com aqueles que empreendem negócios e que não consideram a vontade de Deus. E aí no capítulo 5, verso 1 ao verso 6, Tiago está tratando justamente de ricos que, sustentados pela sua riqueza, agem de uma maneira orgulhosa, maldizente e alheia à vontade do Senhor em seus empreendimentos, praticando injustiças e também impiedades. Então a advertência foi contra a motivação de acumular riquezas e colocar o coração nas posses mundanas. Essa é a tônica que Tiago traz aqui. Pessoas que confiam na sua riqueza. E podemos até contextualizar que aqui, porque Jesus está falando sobre isso no capítulo 6 de Mateus, falando sobre a riqueza, e a riqueza, ela tem ali meio que uma personificação
de um ser. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, você serve a Satanás, né? Então, as riquezas ali, elas estão representando um objeto de idolatria. E como objeto de idolatria, nós, que somos pobres, podemos talvez, lendo esse texto, pensar que esse texto não se aplica a nós. Mas com certeza se aplica a nós. Porque é possível que, não tendo riquezas e não tendo posses, estejamos apegados a outras coisas, como posições, reputações, vaidades nas redes sociais, roupas, tecnologias, ao curso que nós fazemos, ao cargo profissional que exercemos, aquilo que nós almejamos alcançar na vida. Podemos tornar isto um objeto de culto, e passamos a servir como uma prioridade final da nossa própria vida, e tornamos isso como um propósito final também das nossas vidas. Então, a questão das riquezas aqui, ela é simbólica, historicamente falando, contextualmente falando. Tiago está objetivamente tratando daqueles que tinham riquezas acumuladas, posses materiais, mas podemos compreender, trazendo para o nosso contexto, aquilo que as riquezas significavam naquele contexto e o que as riquezas significam para o nosso contexto. Riqueza para mim pode não ser dinheiro. Riqueza para mim pode ser um lazer. Então eu priorizo o lazer e sirvo o lazer à frente de qualquer outro interesse de ordem espiritual, familiar, eclesiástico e por aí vai. Então o Tiago está trazendo aqui uma palavra objetivamente aos ricos, mas é importante que nós não ouçamos esta advertência, essa instrução dele, como se não tivesse nada a ver conosco que somos pobres. Eu acredito que aqui ninguém é rico, até onde conheço dos que estão presentes aqui. Eu sei que não são ricos, graças a Deus, são pessoas que estão sendo mantidas com dignidade, trabalham, são íntegras e têm as suas necessidades supridas, mas não podemos afirmar que são ricas, né? Não são ricas, mas ouça essa mensagem como sendo para você. É assim que eu li esse texto, e é assim que eu estudei esse texto, como mensagem para mim, porque existem coisas que eu posso me apegar tanto quanto aqueles que se apegam à riqueza, e isso diz respeito também a todos nós. Então, nós não encontramos nessa passagem nenhum apelo de Tiago, apenas o aviso de que a riqueza acumulada não satisfaz o homem, corrói bons valores e resulta em condenação. Lendo o texto, vamos ler daqui a pouco, nós vamos observar exatamente isso, que não há nenhum apelo ao arrependimento, nada. Simplesmente a denúncia que as riquezas trazem e podem trazer para o nosso coração, né? E dinheiro é uma coisa que, quanto mais nós ganhamos, mais insatisfeitos nós nos tornamos. Nós queremos sempre mais. Imagina, você tem um salário hoje, você é mantido por esse salário, você não está faltando nada, está tudo bem. Mas aí chega o seu patrão e fala: olha, eu te ofereço um cargo para você ganhar, e você vai ganhar o dobro que você ganha hoje. Quem de nós aqui recusaria uma oferta como esta? Nenhum de nós, certamente, ou pelo menos nos sentiríamos muito, mas muito tentados, porque o dinheiro nos convence que aquilo que temos não é suficiente, e por isso o dinheiro é uma das grandes tentações, e é por isso também, reafirmo, repito, que o dinheiro aqui, a riqueza aqui, Tiago está tratando historicamente de riqueza, dentro daquele contexto, mas nós podemos compreender essa riqueza como simbólica de outras riquezas que nós nos apegamos, outras riquezas, né? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. O cristão não pode ser guiado pela cobiça perversa que caracteriza aqueles que não temem a Deus. Não temem a Deus. Nós não podemos viver como aqueles que vivem em busca de satisfazer o que não pode ser satisfeito por aquilo que o mundo oferece. O homem só encontra a sua satisfação em Deus. O vazio do seu coração só pode ser preenchido pela comunhão e pela confiança em Cristo Jesus.
E enquanto isso não acontece, o homem vive guiado por uma perturbação existencial. Ele está em busca de algo, ele não sabe muito bem, tem hora que ele acha o que é, e ele corre atrás, alcança, depois que ele alcança, ele descobre que tem muita coisa ainda para suprir a sua necessidade existencial. E a grande verdade é que a nossa necessidade só pode ser suprida definitivamente pelo Senhor. Eu não estou dizendo isso da minha cabeça, estou dizendo isto considerando o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Ela ia no poço de Jacó para buscar a água, que é um elemento físico. Ela alimentava da água, e ela bebia água, mas ela tinha sede todos os dias, constantemente, como todos nós. E aí vem Jesus e diz: se você soubesse da água que eu tenho para te oferecer, você beberia e nunca mais teria sede, e do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E aí a mulher disse para Jesus: me dê desta água, que eu quero dessa água para mim. Porque somente Jesus pode satisfazer a nossa necessidade perene. Tudo além de Cristo que nós conseguimos são prazeres e satisfações momentâneas, provisórias, temporais. E o homem só encontra a sua plena satisfação na comunhão com o Filho de Deus. Na comunhão com o Filho de Deus. Então, o cristão, ele não pode viver como vive o ímpio, que não teme a Deus, que não conhece o Senhor. Pelo contrário, eu e você conhecemos a quem servimos, nós conhecemos a quem adoramos, nós sabemos quem redimiu a nossa alma do inferno, justificando-nos dos nossos pecados, ressuscitando-nos espiritualmente do estado de morte espiritual para a glória celestial. Então nós sabemos a quem servimos, e nós não podemos, depois da nossa conversão, tendo consciência da obra redentora que graciosamente o Senhor ofereceu a nós, continuar vivendo como se nada disso tivesse acontecido. Então o cristão não pode mais andar guiado pela cobiça perversa do seu próprio coração. Pelo contrário, deve exercer justiça, a misericórdia e a fé em seus relacionamentos. Essa foi a advertência de Jesus em Mateus 23 aos escribas e fariseus, porque eles praticavam uma falsa religiosidade, uma religiosidade estética, externa, puramente comportamental. Havia ausência da fé, havia ausência da misericórdia, havia ausência da justiça. Valores mais profundos e mais comprometedores para aqueles que verdadeiramente andam nos caminhos do Senhor. O avivamento em uma igreja não é medido pela extravagância nos louvores, orações cheias de arrogância diante de Deus, irreverências no culto, danças, gritos de ordem, quedas em transe, modo de vestir, dietas restritivas e etc. Isso não é avivamento. Uma igreja viva não é uma igreja moldada, caracterizada por esses comportamentos. Uma igreja viva, biblicamente falando, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e também nesta comunhão doutrinária. É uma igreja dedicada às orações, é uma igreja que resiste o pecado, é uma igreja que pratica misericórdia nos seus relacionamentos e é uma igreja proclamadora do Evangelho em toda e qualquer circunstância, sem temor. Sem temor. Esta é uma igreja viva, é uma igreja avivada pelo Espírito de Deus. Muito mais do que essas questões que eu já mencionei aqui, que são vergonhosas para todos nós. Uma igreja avivada é uma igreja comprometida com questões muito mais sérias, muito mais sérias. Este foi o testemunho da igreja primitiva, e você pode conferir como aquela igreja nasceu. Ela estava morta, mas agora ela está viva. Aí você vê o testemunho lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, e daí por diante, como a igreja viveu no primeiro século. Suportando perseguições dos romanos, suportando perseguições dos judeus, suportando a miséria nas periferias de Jerusalém, nas periferias de Roma. Uma igreja espalhada hoje na região da Turquia, como estrangeiros, sendo tratados com preconceitos, sendo privados de privilégios,
tendo que migrar com filhos de um lado para o outro. Essa era uma igreja avivada, que quanto mais provada foi, mais refinada se tornou a sua fé e, portanto, mais se espalhou, e a igreja nunca pôde ser destruída, porque essa igreja foi fundamentada no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nem as portas do inferno puderam e estão conseguindo resistir o avanço da igreja no mundo, porque ela é uma igreja na qual o Espírito de Deus está conduzindo os seus passos e está a livrando do mal. Tiago testemunhou estes fundamentos da igreja em Jerusalém e se tornou um dos líderes mais proeminentes, observando a referência dos apóstolos na fundamentação doutrinária e na prática dos primeiros cristãos. Por isso, Tiago, que veio desse contexto, que testemunhou todos esses eventos, esses primeiros eventos, ele denunciou duramente a conduta daqueles que estavam não apenas se afastando por causa da cobiça dos seus corações, como também estavam pelo seu mau testemunho, estavam enfraquecendo outros dentro da igreja. Os ricos, os influentes, os poderosos, por causa do seu mau comportamento, estavam não apenas corrompendo com as suas ações objetivas a vida de muitos cristãos, como também estavam servindo de maus exemplos aos que pertenciam à igreja do Senhor naqueles dias também. Vamos ler o texto? Tiago capítulo 5, verso 1 ao verso 6, que diz assim: atendei agora, ricos. Veja, esse é o foco de Tiago, tá? Esse é o grupo específico para o qual Tiago está se dirigindo. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Desventuras aqui é calamidades, misérias que virão. Eles estão ostentando riquezas sem se dar conta que, pela maneira e pelas motivações do seu próprio coração, eles estão caminhando para uma grande calamidade, para uma grande miséria, né? Se escondem atrás das riquezas, mas o seu destino é de miséria absoluta. Verso 2: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tende vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Este é o 8º de 12 ensinos de Jesus registrado no Sermão do Monte, como eu mencionei no capítulo 5 a 7 de Mateus, repensado por Tiago quanto ao verdadeiro cristianismo. Este é o ensino. Mateus 6, verso 19 ao verso 21. Cuidado com as riquezas. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja como essas passagens estão intimamente relacionadas. Primeiro ponto aqui, são 3 argumentos básicos aqui que Tiago trata nessa passagem do verso 1 ao verso 6 do capítulo 5. Primeiro ponto dele aqui, nessa mensagem aos ricos, e que devem se atentar para isso, bem como todos nós, em relação a outras áreas da nossa vida, a riqueza, a cobiça pela riqueza promove frustração. Quem deseja ser rico e se tornar absurdamente rico, vai ser frustrado. Se você está procurando só diversão, nós sabemos que o dinheiro ajuda. Se você quer viajar, o dinheiro possibilita viagens. Se você quer adquirir bens,
O dinheiro possibilita você adquirir bens. Nós sabemos muito bem disso e nós não negamos isso. Mas se a sua busca pela riqueza é a busca para satisfazer esse desejo, e aqui o ponto que Tiago vem desenvolvendo desde o capítulo 1, se não me engano, verso 14, verso 12, que é o argumento que ele vem trazendo desde o capítulo 1, verso 12, que é a questão da cobiça do coração, desejos insaciáveis, essa concupiscência. Se o seu intuito é satisfazer esse desejo, a primeira questão que Tiago está trazendo aqui é que as riquezas não vão satisfazer esses desejos do seu coração. Não vão. Você faz uma viagem. Você quer fazer uma viagem porque é o desejo do seu coração. Depois que você faz uma viagem, passa um tempo, o que você quer? Você quer fazer outra viagem. Você não fica satisfeito. Você quer mais. Então Tiago está como que dizendo, olha, esses desejos eles não vão ser saciados. E isso, se você está achando que eles serão saciados, se prepare, porque você vai se frustrar. Verso 1 diz, atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Este capítulo inicia com a mesma interjeição que encontramos no capítulo 4, verso 13. Como eu mencionei, parece ser apenas um bloco de argumentação de Tiago. Veja como o capítulo 4, verso 13 começa. Atendei agora. Aí você entra no capítulo 5, verso 1, ele diz, atendei agora. É um marcador de argumento, que conecta as duas partes de uma maneira mais íntima. Ao que tudo indica, Tiago está fazendo uma só argumentação, muito embora a Sociedade Bíblica do Brasil tenha dividido aqui esse capítulo, esse texto dessa forma, né? E outras também traduções apresentam também essa divisão. Mas o argumento é basicamente, ou a mensagem é destinada basicamente para o mesmo grupo, tá? Certamente a intenção de Tiago foi dirigir a sua exortação principalmente aos ricos. E aí vem o primeiro argumento contra os empreendedores, capítulo 4, verso 13 ao verso 17, o risco deles confiarem tanto na sua inteligência, na sua organização, nos seus planos, nos seus projetos, a ponto de se esquecer de Deus, é o risco que eles correm, capítulo 4, verso 13 ao verso 17, né? E também os empregadores injustos e acumuladores de riquezas, capítulo 5, verso 1 ao verso 6, eles também são empregadores, porque diz aí no verso verso 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam em vossos campos, ou seja, eles eram empregadores, e eles estavam praticando injustiças contra eles. Por quê? Porque eles estavam retendo, ainda no verso 4, o salário deles com fraude. Então, o primeiro argumento de Tiago é contra aqueles que empreendiam, se esquecendo, ou ignorando, ou desprezando, ou subestimando a vontade revelada de Deus. O segundo argumento dele é contra os empregadores injustos e acumuladores de riquezas, verso 1 ao verso 6 do capítulo 5. O testemunho que ele tinha desses ricos, naquele contexto, não era nada bom, porque se distinguiam por ostentações vãs, capítulo 2, verso 2, eram pessoas que na sociedade, dentro da sinagoga, diz, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, ou seja, esses homens dentro da sinagoga, eles se destacavam pelos aparatos, por seus adornos, pelos seus trajes finos, pelas suas joias. Então eram pessoas que se distinguiam por ostentações vãs, oprimiam os humildes e os entregavam aos tribunais com injustas acusações, verso 6 do capítulo 2, entretanto, vós outros menosprezais o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? E também blasfemavam o nome do Senhor em suas arrogantes pretensões, verso 7. Tiago diz no capítulo 2, verso 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então veja a impressão que Tiago tinha, as noções que Tiago tinha, o testemunho que Tiago tinha a respeito dos ricos, não era nada bom. Não foi sem razão que fez severas advertências contra os que faziam acepções socioeconômicas na igreja, e aqui Tiago está exortando no capítulo 2, verso 1 ao verso 4, os mais humildes, eles aceitavam
essas distinções de ricos e pobres, e eles meio que alimentavam isso, aceitando ser tratados de uma maneira mais humilhante, diferenciada. Então, por um lado, os crentes mais humildes, eles não só aceitavam, eles também alimentavam e cultivavam esta acepção de pessoas, porque Tiago, no capítulo 2, ele está falando contra esses crentes que estavam agindo assim. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Mais adiante ele está dizendo: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos? Aí verso 7, não são eles? Aí diz, se vós contudo observais a lei régia, veja, ele está falando para quem? Para aqueles que não eram ricos. Ele vai falar objetivamente para os ricos no capítulo 5. Então, por um lado, os mais humildes, eles meio que alimentavam a acepção de pessoas dentro da igreja. Eles aceitavam essa distinção socioeconômica, e isso estava sendo um pecado, um erro, uma falha, um equívoco. Mas também Tiago vai contra os ricos, que integravam a igreja. Ele adverte, ele exorta, ele corrige também os ricos que estavam dentro da igreja, para que todos, pobres e ricos, fortalecessem a consciência e as condutas cristãs, considerando inclusive as suas condições. Olha o que diz o capítulo 1, verso 9 ao verso 11. O irmão pobre de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Verso 10, e o rico na sua insignificância. Ou seja, pobre e rico, glorie-se na sua condição. Glorie-se na sua condição. Nesse sentido, Tiago enfatizou que Deus não faz acepção dos ricos no juízo. Não pensemos que os ricos, eles têm um lugar especial, porque os escribas e fariseus, não é o contexto aqui de Tiago, né? Tiago não está escrevendo para esse contexto judaico tradicional, ali da região da Judéia. Tiago está escrevendo para judeus convertidos, mas que estão na dispersão. Mas os escribas e fariseus, eles pregavam, eles ensinavam que quanto mais riqueza, mais prósperos eles demonstravam ser, mais intimidade e abençoados por Deus eles eram. Isto é tão antigo como atual. A teologia da prosperidade ensina exatamente isso, que o sinal de que nós somos abençoados por Deus é a nossa prosperidade. E aí Tiago está dizendo aqui no capítulo 1 e também no capítulo 2, que Deus não faz acepção de ricos no dia do juízo. Não pensemos que os ricos, eles terão um tratamento especial diante do Senhor, porque eles foram, entre aspas, mais abençoados por Deus, e a prova disso é a sua prosperidade. Deus não fará acepção de pessoas. Ele não faz e não fará acepção de pessoas, porque a sua justiça é reta. Também, em versos 6 a 7 do capítulo 2, os ricos são pecadores, e Tiago está dando provas disso, de como eles estavam agindo naquele contexto, arrastando os crentes para tribunais sob falsas acusações, blasfemando o nome do Senhor, a respeito do qual os cristãos estavam invocando. Ou seja, os ricos, Tiago faz questão de demonstrar que eles também são pecadores. Eles não são pessoas mais próximas de Deus por causa da riqueza, e não para a riqueza. As nossas posses não podem nos justificar na nossa condição pecaminosa. Eu conheço pessoas de muitas posses, pessoas muito ricas, mas com a alma destruída, casamento destruído, filhos afastados do Evangelho. Você acha que riqueza impede você de sofrer os danos do pecado? De jeito nenhum. Os ricos também são pecadores. E aí, no capítulo 4, verso 3 ao verso 17, os ricos também são tentados à autoconfiança rebelde. O Agur, que nós lemos lá no capítulo 31 de Provérbios, ele faz uma oração: Senhor, não me dê da pobreza para não roubar e não profanar o seu nome, mas também não me dê a riqueza para não me esquecer do Senhor. A riqueza é uma das maiores tentações para nós nos esquecermos de Deus. E alguns talvez pensam:
eu gostaria de ser rico, se eu fosse rico, eu não esqueceria do Senhor. Você não tem certeza disso, mas o Senhor tem. E às vezes com o dinheiro na mão, e a gente vê isso quando os nossos pais morrem e deixam a herança, como aquela família unida de repente começa a brigar uns com os outros, porque onde tem dinheiro, o potencial de rivalidade, de briga, de dissensão é muito grande. Então o dinheiro, não nos enganemos, tem um poder incrível de corroer, de corromper, de dividir, de destruir relacionamentos. Tá? Os ricos também são muito inclinados à vaidade, é o que ele trata aqui no capítulo 5, verso 1 ao verso 6. Muito inclinados à vaidade. Sua cobiça só o leva à decadência. Então, chorar lamentando sugere arrependimento do orgulho, sob pena de sofrer a calamidade e miséria no dia do julgamento que se aproxima. Chorem, lamentem, aflijam a vossa alma, porque vem um julgamento e a sua riqueza não poderá fazer nada por você. Nada por você. Então, Tiago está meio que sugerindo, sabendo que vem calamidade, que vem julgamento severo da parte de Deus, que não faz acepção de pessoas. Lamentem na presença dele. Chorem na presença dele. O dinheiro promove alegrias temporárias, com o potencial de esconder responsabilidades eternas. Por isso Jesus ensinou a buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, Mateus 6, 33. Paulo ensinou a buscar as coisas lá do alto, Colossenses 3, 1. E Pedro afirmou que a herança dos cristãos está reservada nos céus. Manter este foco é muito importante. Quando as provas vêm, nós não podemos perder a noção de que a nossa pátria não é a terra. A nossa pátria está nos céus. É para lá que nós estamos caminhando. Então, tendo riquezas ou não tendo riquezas, nós devemos manter os nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único e vivo caminho que nos reconcilia com o Pai. Nós temos que manter este foco, manter o nosso coração no lugar certo, servindo a Deus com perseverança, mesmo quando as provações vêm e furtam de nós tudo o que nós construímos para alimentar estes prazeres provisórios, temporais, que todos nós legitimamente almejamos. Queremos uma boa roupa, queremos fazer viagem de passeio aqui e ali. Quem não quer ir de vez em quando para uma praia, tomar água de coco? E nosso país, o nosso Brasil, é um país tão abençoado, comidas de tudo quanto é jeito, natureza de tudo quanto é jeito. Então, todos nós queremos essas coisas, todos nós, mas não podemos perder a noção de que a nossa satisfação plena é na presença do Senhor. E mesmo quando nós não temos nada disso, mesmo quando nós não podemos alimentar esses desejos legítimos que nós temos na vida terrena, nós continuaremos com os nossos corações gratos diante do Senhor, porque o bem maior que o Senhor garantiu para nós, mais do que o mundo já conheceu, está garantido, está reservado para todos nós. Foi Jesus quem disse isso em João capítulo 14. Segundo argumento dele, a cobiça pela riqueza promove perdas. Verso 2 e verso 3. As vossas riquezas são corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Ou seja, a cobiça pela riqueza, ela promove perdas. Você gasta a vida inteira em cima dessas coisas que vão passar, para no final, quando Jesus se manifestar, descobrir que você não investiu na sua vida com o Senhor para viver a eternidade ao seu lado. Como ensinado por Jesus, de que os tesouros sobre a terra podem ser corroídos pela traça e ferrugem, além de serem roubados, ele diz isso em Mateus, capítulo 6, verso 19. Tiago também ensinou que as riquezas deterioram e as roupas finas podem ser consumidas pelas traças. Ele ilustra aqui a trajetória dos pobres e humildes para as riquezas celestiais no capítulo 2, verso 5,
onde ele diz: ouvi, meus amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então Tiago está mostrando a trajetória do pobre aqui, não do ponto de vista monetário, financeiro, econômico apenas, mas ele está aqui falando sobre esse pobre de espírito, este que é humilde diante de Deus, que se sujeita ao Senhor, que crê no Senhor Jesus e vive de acordo com seus ensinamentos. Tiago está ilustrando essa trajetória daquele que é pobre para o mundo, mas que Deus está fazendo rico para as coisas celestiais. Mas também ele mostra a trajetória dos ricos à miséria no dia do juízo, e é o texto que nós lemos: as desventuras que estão reservadas para aqueles que ostentam-se na sua riqueza em rebelião e incredulidade contra o Senhor. Não nos enganemos, as riquezas não são provas do amor de Deus e ou segurança da nossa salvação. A maior prova do amor de Deus por nós não se mede pelas nossas riquezas, pelo atendimento das nossas orações. A maior prova do amor de Deus por nós já foi dado na cruz do Calvário, com a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. E a maior segurança que podemos ter da nossa salvação não é pelo acúmulo de riquezas neste mundo, se estamos sendo abençoados ou deixando de ser abençoados conforme as nossas expectativas. A maior segurança que nós temos da nossa salvação está também na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na confiança, na fé que depositamos nele. As riquezas terrenas, como fruto da cobiça, trairão todos aqueles que confiam nelas, porque corrompem o homem com a loucura de se esquecer de Deus e do seu próximo, e testemunharão a favor da sua própria condenação, conforme lemos naquela parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 12, verso 20. Louco, o que tens preparado? Louco, essa noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O homem está trabalhando, está semeando, está ceifando, está acumulando grãos em grandes armazéns. E aí vem essa mensagem: louco, essa noite pedirão a tua alma. E as tuas riquezas? E as tuas riquezas? Para quem será? Porque para onde vamos, as nossas riquezas não podem nos acompanhar. Elas não podem nos acompanhar. São riquezas que passam, que ficam no mundo. E aí nós dedicamos a nossa vida inteira em cima daquilo que vai passar. O último argumento dele, verso 4 ao verso 6. Diz assim: verso 4 ao verso 6. Não fizestes distinção... estou lendo outra passagem aqui. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A cobiça da riqueza promove injustiça. Geralmente, para alcançar o objetivo, nós sabemos muito bem disso, como é comum colegas de trabalho passarem a rasteira no outro, trapacear, fraudar documentos, enganar, mentir, falsificar coisas. Então, a cobiça, ela tenta, ela provoca, ela sugere que você pratique a injustiça. Porque o importante é chegar ao fim desejado, mesmo que os meios sejam ilícitos, sejam ilegais. Talvez pensemos que para ser seguidor de Cristo, devemos fazer voto de pobreza, já que o Filho de Deus não tinha onde reclinar a cabeça, e como Paulo disse em 2 Coríntios 8:9, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Talvez você esteja pensando que a vida do cristão tem que ser pautada pela pobreza, fazer voto de pobreza, né? Mas não é isso que Tiago está ensinando. A riqueza em si não é condenada, mas a atitude gananciosa em relação a ela, sim, e os meios desonestos de obtê-la. É isso que Tiago está condenando. Não há nenhum problema em você ter posses, ter uma boa conta bancária, uma poupança,
para você viver a sua aposentadoria, para você fazer as suas viagens, não tem nenhum problema em relação a isso. Você comprar uma roupa melhor, você adquirir um carro melhor, para viver com um pouco mais de tranquilidade e segurança, não tem nenhum problema em relação a isso. O problema está em como nós nos portamos em relação a essas coisas. Uma atitude gananciosa, uma atitude descontente, uma atitude insatisfeita, onde não há ações de graças, onde não há misericórdia, não há generosidade para com ninguém. Você é avarento, você é egoísta, você é idólatra. Este que é o problema. E é isso que o Tiago está condenando, bem como os meios ilícitos para se chegar a um objetivo. Notemos que Tiago está tratando exatamente sobre isso. No verso 4, reter os salários dos trabalhadores com fraude. Verso 5, a alienação das necessidades alheias. Olha o que diz o verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração. Em qual dia? Em dia de matança. A situação está um caos, a sociedade está na miséria e você está ostentando a sua riqueza e você não está vivendo de uma maneira a se solidarizar com os seus dias, com as pessoas em sua volta. Ou seja, alienação das necessidades alheias. E verso 6, perseguição injusta, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Olha que coisa desproporcional, injusta. O justo não tem como se defender, você passa por cima, você atropela, você retém os seus direitos, tudo para quê? Para alcançar o seu objetivo e satisfazer a ganância do seu coração. O meio é condenado tanto quanto o fim. Tanto quanto o fim. Ao que tudo indica, no texto e contexto, a favor da ganância por mais riqueza, era comum os ricos usarem suas influências junto aos tribunais. Capítulo 2, verso 6. Eles não eram juízes. Entretanto, vós, parte B do verso 6. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para os tribunais? Então, o contexto indica que esses ricos, e isso é normal, né? Normal não, é comum em toda a sociedade organizada, pessoas ricas, elas detêm poder, elas detêm influência. E elas meio que ditam as regras para aqueles que estão em condição de julgar as causas dentro de uma sociedade. São cooptados pela influência financeira que esses ricos têm. Então, ao que tudo indica, os ricos estavam usando suas influências junto aos tribunais e no processo estavam conseguindo atribuir culpa e até sentenças de morte contra trabalhadores inocentes que estavam reivindicando seus salários, não tendo como se defender. Então, você tem uma empresa, o seu empregado, o seu funcionário, o seu colaborador, né, como se diz hoje, ele faz o seu trabalho e ele está esperando receber de você o salário justo pelo trabalho oferecido, mas você não paga, você retém o salário dele. Então, o que ele faz? Ele vai na justiça, ele aciona a justiça contra você. Só que você, sendo rico, tendo influência junto aos tribunais, você faz falsas acusações contra aquele funcionário e consegue influenciar o quê? Sentenças injustas e até de morte contra o trabalhador. É um mal gerando outro mal. Olha que cadeia maligna e perversa. Olha que cadeia maligna e perversa. O que havia começado como interesse por mais vantagens financeiras, terminava como insensibilidade ao assassinato de pessoas justas. Deus não é surdo ao clamor por justiça. O texto diz no verso 4, a parte B, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus está olhando o que está acontecendo em nossa sociedade. E Ele haverá de julgar os injustos. É só uma questão de tempo e podemos ter essa confiança. Notemos que Tiago preferiu descrever o Senhor como comandante de exércitos, porque quando Ele retornar, se apresentará como guerreiro que enfrentará e derrotará todos os seus inimigos, dentre os quais estarão incluídos homens perversos, que se sustentam nas suas riquezas para praticarem a fraude e a injustiça contra os pobres e contra os humildes. Para bom entendedor, meia palavra basta. O Antigo Testamento nos indica que os judeus convertidos estavam cientes de que a lei de Deus proibia reter salários
e oprimir os pobres. Então, cientes disto e persistindo nessas práticas, estariam cometendo um grave pecado e deveriam se arrepender. Um crente que busca o crescimento espiritual não se atreve a acumular riquezas para si mesmo. Ele compartilha suas posses para a glória de Deus e para o bem dos outros. Eu quero terminar lendo essa passagem de Efésios capítulo 4, verso 28, onde nós lemos as palavras do apóstolo Paulo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O ponto central de Tiago é que o verdadeiro cristianismo não faz vista grossa do pecado, antes o identifica, confronta com arrependimento e unidade com outros cristãos. Por isso, todos, os mais humildes e os mais abastados economicamente, não deveriam ter fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas, aquilo que ele já mencionou no capítulo 2, verso 1. Antes, deveriam ser generosos uns com os outros, acudindo os mais vulneráveis e refreando a língua, é o que ele diz aqui no capítulo 1, verso 26 ao verso 27, sobre os órfãos e as viúvas, e também refrear a língua, conter a língua de falar dos outros, bem como os ricos gloriar-se em sua insignificância. Deve saber que a bênção de Deus repousa sobre os que ouvem e obedecem a palavra, mas o juízo será sem misericórdia aos impiedosos, é o que ele já tinha afirmado no capítulo 2, verso 13. Portanto, deve atentar ao fato de que a cobiça pela riqueza promove frustração, verso 1, a cobiça pela riqueza promove perdas, verso 2 ao verso 3, e por fim, a cobiça pela riqueza promove injustiça, verso 4 ao verso 6. Que essas palavras estejam presentes em nossos corações e que nós tenhamos unidade de fé na pessoa do Senhor Jesus, não fazendo acepção de pessoas. Cada um humilde e o pobre, gloriando-se na sua própria condição e bendizendo ao Senhor, pois Ele é o objeto da nossa fé. Nós caminhamos firmes e perseverantes rumo às promessas que Ele entregou a cada um de nós. Vamos orar? Pedir a Deus que guarde essa palavra nos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra, e aqui te pedimos que guardes estas palavras nos nossos corações, para não nos esquecermos delas quando lidarmos com os nossos irmãos. Sejam pobres, sejam ricos, não importa, que sejamos guiados pela luz da Tua palavra, observando a autoridade do testemunho do Teu Filho Jesus. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados e nos guie, nós oramos por isto, em nome de Jesus. Amém.